A atividade desta manhã consistirá na condução da mesa temática número 2, cujo tema é a temática climática e a defesa. No primeiro bloco, de 30 minutos, do professor doutor Carlos Nobre, sobre o tema Mudanças Climáticas, Reflexos para a Amazônia e Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável. Então, ótimo. Eu vou falar um pouco, eu tenho feito pesquisa na Amazônia por 42 anos, então agora eu quero falar um pouco que a Amazônia está muito próxima de um ponto de não retorno, mas que a gente tem que buscar soluções. Eu criei esse nome, Amazon Green Deal, o que é a necessidade de uma nova socioeconomia de floresta em pé. A Amazônia é fundamental na manutenção do equilíbrio climático regional e global. Hoje a ciência já mostra isso com muita clareza. Eu quero só mencionar para vocês o número de espécies que tem a Amazônia, inúmeras espécies de plantas, de animais. Como todos sabemos, é o ecossistema mais biodiverso do mundo, e peixes também. Então, esse é um pouco o potencial que nós devemos certamente entender, esse gigantesco potencial, e também 16% da produtividade, né, da fotossíntese global, esse número aqui, mais de 50 mil plantas vasculares. A Amazônia tem já conhecido 16 mil espécies de árvores, e também uma enorme diversidade dos ecossistemas, né? Não é só a biodiversidade, mas tem mais de 50 ecossistemas terrestres e aquáticos, e também armazena 150 a 200 bilhões de toneladas de carbono. E então esse é um enorme desafio que nós temos de manter todos esses serviços. O Rio Amazonas, 16 a 22% do total de água de rios, sistemas hidrológicos para os oceanos. E também a Amazônia recicla, a floresta recicla até 50% da chuva, isso no oeste da floresta amazônica. Então, a floresta é essencial para a própria formação da chuva. Aquilo que eu falei, esse enorme número de espécies, a maior biodiversidade do mundo, né? Vocês estão vendo aqui na direita, um hectare de floresta amazônica tem aí 300 a 350 espécies de árvores, é mais do que todas as espécies de árvores da Europa. Um pouco essa evolução da Amazônia em centenas de milhões de anos, de fato, principalmente desde que os Andes começaram a se formar 40 milhões de anos atrás. Então, ela tem uma eficiência muito grande de reciclar água e de formar chuvas, e então isso é muito importante, como eu falei. Ela recicla muita água, e essa reciclagem de água produz o que a gente chama os rios voadores, né? São muito da água que entra no Atlântico, ela vai sendo reciclada pela floresta e chega aqui perto dos Andes, aí sente os Andes, né? Os Andes têm 4 quilômetros de altura, e o nível que a gente chama um jato de baixos níveis traz uma grande quantidade de vapor d'água para o Cerrado, para o sul do Brasil, e também uma parte até para o sudeste. E o que está acontecendo é que a Amazônia enfrenta um enorme desafio: o desmatamento, a degradação, as mudanças climáticas do aquecimento global e também os incêndios florestais. Eu vou rapidamente cobrir essas áreas, né? Mudanças climáticas globais e mudanças dos usos da terra. O planeta está aquecendo. Nós já, no ano passado e esse, batemos todos os recordes, 1,5 graus mais quente do que antes do aquecimento global, e muito preocupante que as previsões até diziam que 2023 chegaria a 1,3, chegou a 1,5. E um pouco do que faz a Amazônia correr um risco muito grande, a gente chama de pontos de não retorno. É bem complexo, eu vou simplificar. A corrente do Oceano Atlântico, ela
os vetores, o que estão causando são dois vetores do risco, que a gente chama savanização da Amazônia. O vetor 1, secas mais frequentes e intensas, pelo Oceano Atlântico está ficando quente, porque essa circulação no Oceano Atlântico ela está diminuindo. Isso é devido ao derretimento do gelo lá na Groenlândia, está diminuindo, está ficando mais quente o Atlântico ao norte do Equador, induz seca, e também os fenômenos El Niño estão ficando cada vez mais fortes. Então, nós temos aí, esse gráfico aqui não colocou até a seca de 2023-24, não foi atualizado esse gráfico, mas essa foi a seca mais forte da história da Amazônia. Ela foi induzida pelo Oceano Atlântico muito quente, o norte do Equador, e pelo um El Niño muito forte também. Aqui, só para dar número para vocês, essa seca de 2015-16 foi considerado o El Niño mais forte do registro histórico. É isso um pouco o que eu falei, o derretimento dos mantos de gelo na Groenlândia induz a diminuição dessa circulação de revolvimento meridional do Atlântico. Ela é o derretimento lá do gelo na Groenlândia que faz essa corrente ficar cada vez mais fraca. E aquele primeiro que a gente chama o vetor 1. O vetor 2, mudanças dos usos da terra, né? O desmatamento e a degradação, que leva o desmatamento, a degradação e fogo também estão aumentando muito. Nós já temos 2 milhões de quilômetros quadrados desmatados e degradados em toda a Amazônia, principalmente na Amazônia brasileira. E aí, esses são os números, né? Toda essa área que nós estamos vendo na Amazônia, nós chamamos arcos do desmatamento aí, do Atlântico até a Bolívia e depois ao longo dos Andes, Colômbia, Equador e Peru. São as duas áreas. Mais de 90% do desmatamento é legal. Nós tivemos um alto desmatamento de 2002 a 2018, de 17 mil quilômetros por ano, uma grande redução em 2011 e 2012, mas depois aumentou de novo e, felizmente, boas notícias, uma grande redução do desmatamento em 2023 e 2024. Tivemos uma redução de 55% de desmatamento em toda a Amazônia em 2023, 61% na Amazônia brasileira em 2023, e agora, os dados do INPE, 40% de redução de desmatamento 2024, janeiro a abril. Então, vocês veem aqui, só para fazer uma comparação, o desmatamento na Bolívia antes e depois, lá atrás, 1986, e toda essa área desmatada na Amazônia boliviana, e aqui em Rondônia, né, 1985, ainda toda a floresta ali, mas já começavam a aparecer as estradas, 2022, ali tudo desmatado. Como o desmatamento afeta o clima da Amazônia, nós temos normalmente 90% do primeiro desmatamento na Amazônia brasileira é pecuária, é pastagens, e normalmente uma pastagem muito degradada. A floresta evapotranspira, né? Ela transpira e evapora muito mais do que as pastagens. E aqui, muito rapidamente, esse gráfico, só para mostrar para vocês, do lado esquerdo, a floresta, como eu falei, ela recicla água muito. Boa parte da energia solar é para transpiração e para evaporação. A temperatura máxima é 30 graus, tem raízes profundas. Já a pastagem degradada tem raízes não muito profundas, ela evapotranspira muito menos, e a temperatura fica 2 a 3 graus mais quente do que a floresta, e a temperatura máxima 35 graus. E recicla muito menos água, principalmente na estação seca. Chove 10 a 20% a menos na estação seca. Então, esses são vários fenômenos que nós já sabemos desculpa. E, então, um pouco degradação florestal, queria falar um pouco, porque a gente sempre fala muito do desmatamento, mas também tem um aumento muito grande da degradação florestal, o fogo que passa pelo subbosque, induzido pelas mais altas temperaturas, pelas secas das mudanças climáticas, também a extração seletiva de madeira leva à degradação, o efeito de borda, quando o fogo da pastagem, infelizmente a pecuária brasileira usa muito fogo ainda, a pecuária moderna não usa mais fogo, mas quando põe o fogo para regenerar a pastagem, muito desse fogo pula
para dentro e também envolvido com caça. Um estudo recente mostrou esses vários, como eu já falei, extração seletiva, incêndios florestais, efeito de borda e todas essas secas extremas que nós tivemos em grande número na Amazônia aumentaram demais a degradação florestal. Aqui só para dar um exemplo para vocês da degradação associada com a extração seletiva. Você veja bem, lá no começo da extração seletiva, a fotografia à direita, à esquerda alta, vocês veem lá, o lugarzinho, tem um lugar que entra lá a máquina de extração e tal. Aí aquilo tudo vai ficando degradado. 15 anos depois é a figura de baixo. 90% foi perdido e aí você já vê a mancha do fogo. O fogo passa a entrar. Então, nós já tivemos aí mais de 100 mil quilômetros quadrados de áreas degradadas. O fogo altera muito a composição das espécies, estão vendo aí as fotos de muitas áreas que já vão mudando sua composição, e também a pastagem ela causa muita degradação, 90% do desmatamento é pastagem, praticamente quase todo na Amazônia é ilegal, então tudo isso, e também aqui eu gosto de baixa produtividade, nós temos menos de uma cabeça de gado por hectare na Amazônia brasileira, e também o fogo emite monóxido de carbono, além, obviamente, do gás do efeito estufa, dióxido de carbono, e particulados. Essa queima leva, na Amazônia brasileira, a 155 mil internações hospitalares e, certamente, a mais de 10 mil mortes pela poluição desses particulados. O aumento dos incêndios florestais estão explodindo. Veja bem como a floresta está ficando sensível. O ano passado, tivemos essa grande redução dos desmatamentos na Amazônia brasileira, 61%, um grande aumento de incêndios, porque foi um ano de recorde de secas. Aqui vocês estão vendo, 150 mil quilômetros foram queimados entre 2013 e 2020. E por que a Amazônia está muito próximo do ponto de retorno? São esses 3 dados. O da esquerda mostra que a estação seca está 4 a 5 semanas mais longa desde 1979. A do meio mostra essa cor marrom, que o ar está muito mais seco. E a da direita, todos esses pontos em vermelho, é quando está havendo uma grande mortalidade, aumento da mortalidade das árvores. Então, isso mostra o risco, por que ela está tão perto do ponto de não retorno. E aqui vocês veem também um estudo, presta atenção aqui no lado da direita embaixo, sul do Pará e o norte do Mato Grosso, essa barrinha verde significa que a floresta já se tornou uma fonte de carbono. Nos outros pontos da Amazônia, o verde está para baixo. A floresta retira carbono. Lá atrás, na década de 90, retirava mais de 1 bilhão até 2 bilhões de toneladas de gás carbônico. Essa parte, sul do Pará, norte do Mato Grosso, a floresta já virou fonte de carbono. Então, essa combinação sinergística do aquecimento global induzindo secas mais frequentes com os usos da terra, desmatamentos, degradação, fogo, isso tudo está coloca a Amazônia muito próximo do ponto de não retorno. Vários estudos mostram o que é o ponto de não retorno. Vocês olham na esquerda, é como a Amazônia toda com floresta. Quando à direita é o que pode acontecer com a Amazônia. O lado esquerdo, próximo dos Andes, continua a floresta, porque ali é muita chuva, mais de 3 metros de chuva, mas, no mínimo 50%, vai virar a fotografia aqui da direita, um ecossistema do céu aberto altamente degradado, e se isso acontecer, vai perder mais de 250 bilhões de toneladas de CO2, isso vai levar 30 a 50 anos e um enorme impacto na biodiversidade, vai quase que aumentar a biodiversidade. Estudos mostram que se não tivesse aquecimento global, desmatamento passasse de 40%, passava do ponto de não retorno. Se não tivesse nenhum desmatamento, só aquecimento global, a temperatura global chegasse a 4 graus, também passaria do ponto de não retorno.
Mas nós temos desmatamentos e nós temos também o aquecimento global. Então, estudos mostram se o desmatamento passar de 20% a 25% e o aquecimento atingir 2,5 graus, nós também vamos passar do ponto de não retorno. Como eu mencionei, boa parte da Amazônia está muito próximo do ponto de não retorno. E aí nós temos que buscar soluções baseadas na natureza, né? Eliminar o desmatamento, a degradação e o fogo, conservar e restaurar florestas, investir numa nova sociobioeconomia de floresta em pé e rios fluindo e também compromissos governamentais de todos os países amazônicos. Esses são os caminhos sustentáveis, inclusivos e resilientes. Então, essas são as mensagens do painel científico para a Amazônia. Eu exerço a copresidência desse painel. Moratória sobre desmatamento, degradação e incêndio florestais no sul da Amazônia. A gente falou moratória porque está tão perto do ponto de não retorno que aí é moratório. Mas certamente degradação e desmatamento zero até 2030. Vamos torcer que a gente consiga. A maioria dos países amazônicos conseguiram reduzir o desmatamento em 2023 e continua caindo em 2024. Conservação e restauração e essa nova sociobioeconomia de floresta em pé e rios fluindo. A gente tem um alto potencial de sequestro da floresta secundária na Amazônia. Aí eu estou tomando aqui a floresta, não o sudeste ali, que ela já virou fonte, mas ainda boa parte da floresta pode remover até perto de 4 toneladas de gás carbônico por ano. E a floresta secundária sendo regenerada, ela pode remover 18 toneladas até por hectare por ano, de uma pastagem muito degradada até 11 toneladas e de áreas de agricultura 17 toneladas. Isso é uma grande remoção por uns 35 anos. Então, o painel científico para a Amazônia lançou na COP27 no Egito a ideia de que nós chamamos o projeto Arcos da Restauração. Restaurar aí, no mínimo, 500 mil quilômetros quadrados de áreas desmatadas e degradadas, nessas duas áreas super desmatadas, né? E lógico, excelente iniciativa do Brasil na COP28, em Dubai, foi o Arco da Restauração. Essa parte sul, o BNDES lançou buscar restaurar 24 milhões de hectares nessa imensa área entre agora e 2050. Isso é importantíssimo para evitar a Amazônia de passar por ponto de não retorno. E também o enorme potencial de sistemas agroflorestais. Os indígenas praticam sistemas agroflorestais há milhares e milhares de anos. Por exemplo, eles domesticaram mais de 50 árvores, como o açaí, o cupuaçu, a castanha, o cacau e várias outras, mais de 50. Então, sistemas agroflorestais têm um enorme potencial e eles recuperam mais de 60% dos serviços ecossistêmicos. Então, é um pouco essa a ideia dessa nova economia e há caminhos, né? Só para emergência global, o papel do açaí, só para lhes dar uns números interessantes. O açaí já é o maior produto da biodiversidade amazônica. Aqui, só para lhes dar uma ideia, pecuária na Amazônia rende, aí, isso está em dólar, né? 120, no máximo 100, 120 dólares, soja 200 a 300 dólares, açaí, que é o mais produtivo, até mais de $1.000, e se pegar todos os sistemas agroflorestais, eles rendem aí 500 a 700 dólares. Isso mostra, e também sistemas agroflorestais empregam 10 a 20 pessoas por 100 hectares, e a pecuária emprega 1 a 2 pessoas, a soja meia a 1 pessoa. Então, esse é um pouco o valor aqui, como eu mostro. O mercado global de açaí já está em mais de 15 bilhões, ele já traz 1,2 bilhões para a Amazônia, melhora muito, mas isso mostra o desafio, né, de trazer a bioindustrialização para a Amazônia. Aqui também o cacau e o gado, só para mostrar, isso é no dados do sul do Pará, uma área muito desmatada. Você pega o cacau, compara com a produção do gado, olha, a produção do cacau é 7 vezes maior do que a do gado por hectare por ano. Isso mostra enorme potencial que sistemas agroflorestais têm.
Então, um pouco a ideia que nós chamamos terceira via, que foi lançada, um modelo de desenvolvimento econômico com desmatamento e degradação florestal zero na Amazônia, essa bioeconomia da sociobiodiversidade e com muita importância de ter industrialização. Desculpe, eu não tenho o slide aqui, mas a gente fez o estudo e detectamos só 171 biofábricas nos 6,5 milhões de quilômetros quadrados de toda a Amazônia. Então, a bioindustrialização, que é uma política do governo federal, né? Nós temos agora uma secretaria no MEDIC, de Secretaria de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústrias. Então, esse é um enorme potencial, um pouco isso que eu chamo Amazon Green Deal, essa nova sociobioeconomia de floresta em pé, e aqui um desafio da sociobiodiversidade, trazer os povos amazônidas, trazer os conhecimentos tradicionais, conhecimentos científicos para tecnologias inovadoras. Eu vou rapidamente aqui passar no projeto, muito rapidamente, a Amazônia 4.0, que nós estamos lançando na Amazônia. Tem os laboratórios criativos da Amazônia, a Amazônia Rainforest Business School, e também estamos desenhando criar o Instituto de Tecnologia da Amazônia, um pouco dessas capacitação de comunidades para bioindustrialização. Nós já estamos fazendo capacitação de comunidades com a cadeia do cacau e do cupuaçu, um enorme potencial, que vocês estão vendo um pouco o desenho aqui, e vamos capacitar várias dessas comunidades. Já capacitamos a comunidade Resex aqui da esquerda, Resex Tapajós Arapiuns, a comunidade Surucuá, ela já foi capacitada e, excelente boa notícia, já conseguimos um doador e vamos começar muito em breve a construção de uma biofábrica de chocolate e cupulate nessa comunidade, e fizemos um cálculo, nós vamos levar a classe média, pelo menos 80 famílias dessa comunidade na industrialização do cacau e do chocolate. É um pouco essa biofábrica Indústria 4.0 na Amazônia. E também nós estamos desenhando a ideia do Instituto de Tecnologia da Amazônia, pouco um ITA da Amazônia, né? Vocês devem saber que pela primeira vez em 73 anos do ITA, eles vão agora começar a construir o ITA em Fortaleza para energias renováveis, bioengenharia, engenharia de sistemas, e é muito importante ter um ITA também na Amazônia. Ter um ITA, levar um ITA com todos esses aspectos, e a nossa ideia para toda a Amazônia é panamazônico, parceria público-privadas e também polos de inovação para inclusão social, conservação ambiental, educação, mudanças climáticas e para gerar essa nova socioeconomia. A visão, essa referência global à inovação tecnológica para trazer e se beneficiar dessa diversidade dos ecossistemas aquáticos e terrestres. O objetivo é transformar o conhecimento científico. E eu só quero mencionar aqui, nesse desenho, nós estamos dizendo 5 grandes áreas para esse Instituto de Tecnologia da Amazônia: águas da Amazônia, como desenvolver infraestrutura sustentável, como restaurar esses 2 milhões de quilômetros quadrados desmatados e degradados, como desenvolver o potencial dessa floresta e sociobiodiversidade, e também mais de 70% da população da Amazônia urbana. É um pouco educação, graduação e pós-graduação nessas várias áreas: engenharia, tecnologia, educação, bioeconomia, engenharia, agroecologia, climatologia, ecologia e biotecnologia e genética. Eu estou correndo muito, mas a ideia é essa. E então, olhando para frente, né, eu acho que isso é uma decisão que nós todos do Brasil temos que tomar. Queremos, por mais de 25 anos, nos desindustrializamos, viramos uma economia primária. Será que é isso que a gente quer? Ou vamos ser eternos fornecedores de commodities, ou vamos fornecer produtos da nossa rica biodiversidade com valor agregado, com grande repartição social de benefícios? Então, esse é um pouco olhando para frente, né? Vamos criar essa bioindustrialização descentralizada, essa bioeconomia tropical, vamos nos tornar uma potência ambiental da sociobiodiversidade, e um pouco
da mensagem principal é que é possível, olha, aqui nós estamos falando toda a Amazônia, 6,5 milhões de quilômetros quadrados. Preservar 70%, 80%, preservar as áreas protegidas, unidades de conservação, grande escala dos territórios indígenas, 15% a 20% manejo florestal sustentável para essa nova socioeconomia, muito com sistemas agroflorestais, e até 10% praticar agricultura e pecuária regenerativas, muito produtivas, mineração e infraestrutura urbana sustentável. Então, eu acho que esse é o modelo para toda a Amazônia que nós temos que desenhar. Um pouco a nossa grande cientista que já nos deixou, Berta Becker, Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela criou essa frase muito importante, agregar valor ao coração da floresta. O líder, Davi Copenau e Yanomami, salvaram o coração da Mãe Terra, e eu mesmo, no Sínodo da Amazônia, lá no Vaticano, em 2019, fiz essa frase que o Papa Francisco até reproduziu: a Amazônia, o coração biológico do planeta. E aqui, esse é o Amazon Green Deal, soluções baseadas na natureza, transformar a Amazônia nessa potência ambiental da sociobiodiversidade, criar essa nova socioeconomia, floresta em pé, rios fluindo, e também isso vai trazer emprego, bem-estar, prosperidade, e vai proteger a biodiversidade, evitar o ponto de não retorno, combatendo a emergência climática. E para finalizar, muito rapidamente, eu só quero dizer um grande desafio, né? Os indígenas estão há 12 mil anos na Amazônia, como realmente trazer o conhecimento dos povos indígenas, comunidades quilombolas, ribeirinhas, com o nosso conhecimento científico. Eu nem preciso dizer quão importante é o conhecimento indígena, né? Todos vocês se lembram, ano passado, o avião caiu lá na Colômbia, na Amazônia colombiana, aquelas 4 crianças, inclusive a Leslie, de 13 anos, sobreviveram 40 dias dentro da floresta. Um dos dias lá choveu 16 horas, essa é uma área da Amazônia que chove muito, e aí o presidente da Colômbia até fez a frase: foi a sabedoria das famílias indígenas de viver na selva que salvou essas crianças. Isso para mostrar o conhecimento. E também, Miriam Leitão, em agosto de 2022, ela tinha ido lá em várias comunidades lá no sul do Pará, São Félix do Xingu, e ela conheceu essa comunidade, de produtores de sistemas agroflorestais. Nesse caso, conheceu essa menina, Maísa, tinha 6 anos, agora já deve estar com 8, mostrando o potencial, e ela falou que ela deseja tornar-se uma mulher praticando agricultura sustentável. Então, é esse o nosso desafio. Vamos criar uma Amazônia e também um sistema educacional para educar a Maísa e todos os jovens para essa nova floresta. Então, finalizando, nós temos essa necessidade extremamente urgente de convocar ações globais, subnacionais e locais para salvar a floresta amazônica, toda a sua biodiversidade e todos os seus povos. Finalizo com a mensagem que nós temos feito, painel científico para a Amazônia. E todos nós brasileiros temos que liderar. Vamos salvar a Amazônia, vamos salvar os povos amazônicos, porque, de fato, quando as pesquisas de opinião perguntam, mais de 90% dos brasileiros dizem: essa é a Amazônia que queremos. Muitíssimo obrigado.